E agora estaremos lendo do versículo 29 até o versículo 34, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Nós iremos tratar sobre o direito de primogenitura. Em relação a esse direito, já está bem claro que a primogenitura, ela pertencia ao filho primogênito, que no caso aqui era Esaú. Com esse direito, o filho teria uma posição de destaque entre os demais, seria mais honrado, pois nesse caso, ele representaria toda a família. Vamos analisar a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 17, nos diz assim: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é seu. Nós podemos analisar que aí está a definição precisa do que seria o direito de um filho primogênito. O primogênito teria direito sobre as terras, inclusive as partes mais ricas e férteis dela. Ele teria direito ao melhor de tudo e as bênçãos espirituais estariam envolvidas, que nesse caso aqui trata-se da promessa que Deus fez para com Abraão. Atentar para esses particulares é de fundamental importância. Enquanto que no meio do povo de Deus, o direito de primogenitura era intransferível, no meio dos Zoreus, segundo as tábuas de Nuzi, isso poderia ser transferido, essa herança, desde que um dos irmãos fizesse um pagamento de 3 ovelhas, fora da herança que tinha direito. Observe que foi um tipo de proposta assim que Jacó fez para ter tal direito. Queridos, nós já dissemos que há uma diferença de comportamento e também no aspecto fisionômico entre Jacó e Esaú. Você pode perceber que Esaú era forte, Esaú era um homem destemido, mas Esaú, não tinha o que Jacó tinha. Jacó, parecendo ser uma pessoa tão simples, uma pessoa que não aparentava medo, na verdade ele era astuto, ele era inteligente e sagaz. Enquanto que Esaú era forte, destemido, por outro lado Jacó não tinha força, mas tinha sagacidade, era astuto, muito inteligente e aproveitador. Note que Esaú não tinha percepção do valor da primogenitura, ao passo que Jacó tinha e sabia do seu grande valor. Quando Esaú está com muita fome, ele então diz para Jacó: me dá logo essa comida, pois de que me serve essa primogenitura? Alguns comentadores chegam a dizer que ele falou assim: me dá logo essa droga vermelha. Com isso, ele estava desprezando a sua
primogenitura. Você percebe como Jacó era sagaz, astuto, que ele aproveita o momento da fome do irmão e do descaso que ele faz, e Jacó, por entender o valor da primogenitura, ele queria para si, então ele vai dar o prato vermelho para Esaú. Mas antes que faça isso, ele pede por 2 vezes que ele faça o seu juramento. Por isso que você pode ler no versículo 33 e o versículo 34, para você entender como Jacó foi muito esperto. Ele diz: então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a primogenitura. E Jacó deu a Esaú pão e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você percebe aí que o texto diz que Esaú estava cansado, como de fato, e ele fez com que esse homem jurasse. Meus queridos irmãos, nós podemos analisar que Jacó sabia do valor da primogenitura e aproveita dessa situação tirando vantagem. O escritor aos Hebreus fala de Esaú não como um homem de bom comportamento espiritual, mas sim como um ser profano. Nós podemos analisar esta passagem bíblica em Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Perceba que o escritor aos Hebreus, além de levar Esaú para o campo da profanação, ele também destaca outro elemento: ele era um fornicador. Queridos, Esaú era esse homem. Nesse primeiro momento, atentando para Esaú e Jacó, ambos parecem estar no mesmo nível. Ainda que Esaú tenha nascido primeiro, sendo o herdeiro de tudo, não ligando para as coisas espirituais. Mas Jacó também não é diferente, pois ele era egoísta e não tinha um comportamento de um homem de Deus, de um príncipe de Deus, qual deveria ser. Jacó estava interessado nas bênçãos porque o seu alvo era ser grande, era ser poderoso. Jacó não está interessado na bênção por causa da questão da promessa feita a Abraão. Ele está interessado nessa primogenitura para crescer, para prosperar, para ser grande. Essas qualidades presentes em Jacó, a Rebeca percebeu. Então ela faz questão de acender o fogo, dando a ele, a Jacó, as estratégias de como conseguir tudo. Isso porque Jacó era o seu filho predileto. Nós podemos analisar que muitas coisas vão acontecer na vida de Jacó, para que depois ele de fato seja um homem de Deus, com capacidade espiritual de representar a família de Abraão. Esaú passa a habitar nas montanhas do Edom, e logo você perceberá que os seus descendentes irão seguir seu procedimento, inclusive desprezando os propósitos divinos do Senhor. O mais importante, diante de tudo que aconteceu, desde Abraão até aqui, é que Deus levou avante o cumprimento do seu projeto através dessas pessoas. Mas, claro, todos tiveram que ser tratados por ele. Deus não faz ou realiza a sua obra através de homens perfeitos, mas de homens imperfeitos que precisam ser transformados pela sua graça. Conforme disse Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que Deus os abençoe para sempre. Amém.